E a câmera aqui. Então, foi iniciada a gravação. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda webconferência do Clube de Leitura do Campus Boituva, do Instituto Federal de São Paulo. Hoje, o clube tem a honra de receber como palestrantes dois docentes do nosso campus, a professora mestre Patrícia Neves de Almeida e o professor doutor Emerson Ferreira Gomes, que são leitores de histórias em quadrinhos e colecionam HQs para falar sobre forma e conteúdo nas histórias em quadrinhos. A professora Patrícia é graduada em Teatro, Arte e Educação pela Universidade de Sorocaba, Uniso, e possui especialização em Pedagogia de Teatro e mestrado em Educação pela mesma instituição, Uniso. Atualmente é docente do Instituto Federal de São Paulo, no campus Boituva. No Instituto, a professora ministra aulas de arte no ensino médio integrado e no curso de pedagogia, e também orienta pesquisas nas áreas de ensino de teatro, arte, jogos e brincadeiras. O professor Emerson possui graduação em Física pela Unesp, título de mestre e doutor em ensino de ciências pela USP. Atualmente é professor de Física no Instituto Federal de São Paulo, campus Boituva, e professor credenciado no programa de mestrado profissional em ensino de ciências e matemática do campus de São Paulo do Instituto Federal. Atua principalmente nos seguintes temas: interface entre física e literatura, física e música, rock no ensino de ciências, mídias no ensino de ciências, educação não formal em ciências e estudos culturais. Agradeço à professora Patrícia e ao professor Emerson pela contribuição e pelo compartilhamento de experiências para este assunto tão prazeroso e importante que é a leitura, e em questão a leitura de HQs, né? Agradeço também às tradutoras e intérpretes de Libras, Ellen Cristina Silva Araújo e Edma Elis Mantoni Dias, pelo trabalho de hoje. Agora passo a palavra para as mediadoras Maria Rita Bialtas, que é aluna do curso de Pedagogia, e Ashley Lislaine Souza, aluna do integrado do curso de Automação de Computadores, ok? Passo a palavra para vocês, meninas. Boa noite, pessoal. Eu sou Maria Rita, eu estou no 8º semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia e também já fiz o ensino médio no Instituto Federal, né, no caso, no curso integrado de redes de computadores. Eu sou idealizadora e colaboradora do Clube de Leitura, o nosso Clubom, e também faço parte do projeto Banca da Ciência, né, que é o projeto que o professor Emerson coordena, que a professora Patrícia também participa no IFESP. Bom, eu participo desde 2018, quando eu estava no meu último ano do ensino médio, já fui bolsista de extensão do projeto e atualmente estou como bolsista de iniciação científica, né, e também participo como voluntária do projeto. E hoje eu estou aqui junto com a Ashley para ser uma das mediadoras dessa segunda videoconferência do nosso clube de leitura. Boa noite a todos, eu sou a Ashley. Eu entrei esse ano na Banca da Ciência e atualmente eu atuo como bolsista de extensão. E além de ser uma das colaboradoras do Clubom. E o meu relato com as HQs é de gratidão pela oportunidade de quebrar preconceitos pessoais que eu tinha e poder aprender ainda mais nesse novo estilo, com os diálogos e os quadrinhos. Nós queríamos agradecer também, né, a participação de todo mundo, né, que faz o Clubom acontecer, tanto hoje aqui nessa webconferência, quanto no nosso dia a dia, né, na nossa rotina do clube. Nós iremos fazer a mediação da conversa entre os palestrantes e quem está assistindo. E nós agradecemos a toda a disponibilidade de conversar com o Clubinho.
E, bem, aproveitando para dar só mais um recado, né, sobre a questão das perguntas e comentários, né, sobre a apresentação, que logo após a fala do professor Emerson e da professora Patrícia, quem quiser perguntar ou fazer algum comentário sobre, pode, né, quiser abrir o microfone, pode mandar um ponto de exclamação no chat, que eu e a Ashley vamos estar fazendo uma fila, né, para organizar a fala das pessoas. E se por algum acaso você não puder abrir o microfone no momento, não se sentir à vontade assim, vocês também podem digitar a pergunta entre parênteses no chat, que eu e a Ashley vamos direcionar para os nossos convidados. E é isso, agora nós vamos passar a palavra para os nossos palestrantes. Fiquem à vontade, porque o momento é de vocês. Boa noite, pessoal. Quer dar uma boa noite também, Emerson? Boa noite, pessoal. Então, gente, vou iniciar. Vou tentar falar em 30 minutos e o Emerson na sequência. E eu acho, assim, que a ideia é falar um pouco da minha experiência, não, mas da minha relação com as HQs, e depois eu vou focar um pouquinho nessa questão da forma nas histórias em quadrinhos. Então, pode passar o slide, Emerson? Primeiro, eu vou pedir desculpas para vocês por conta das fotos que eu fiz, que eu achei que estava uma resolução boa e não está. Tem coisa que está meio difícil de ler, mas eu vou lendo para vocês. Acho que só para a gente brincar um pouco inicialmente, queria mostrar para vocês uma tirinha do André Dahmer, ele publica na Folha de São Paulo, né? E aí tem um livro dele com todas as tirinhas, né? E aí é essa palestra sobre os novos tempos. É recorrente isso nas tirinhas dele, essa coisa da palestra sobre os novos tempos. Aí tem esse desenho, né, que é super simples, né, que é da estética dele mesmo. E aí tem sempre a crítica e o humor. Então ele diz assim, o personagem: há um momento terrível do dia, quando vocês são obrigados a pensar nas coisas que realmente importam. Aí alguém pergunta: quando isso acontece? Ele responde: quando a bateria do telefone acaba. Então, só para um pouco, até porque a gente está falando de leitura, e numa geração que, não só vocês, mas nós também, que somos mais velhos, estamos muito apegados a essa tecnologia, né? Muito viciados, né? Pode passar, Emerson. Então, essa é a capa do livro de tirinhas do André Dahmer. Pode passar. Então, eu queria contar para vocês como é que se deu os meus primeiros contatos com as histórias em quadrinhos. Primeira coisa eu queria dizer... Calma, Emerson. Queria dizer que eu acho que essa relação ela foi mais... ela aconteceu comigo um pouco mais tarde, porque a gente às vezes vê criança que desde pequenininho curte história em quadrinho, né? A minha geração mesmo gostava muito de Turma da Mônica. Eu, particularmente, não gostava e nunca foi uma linguagem que me pegou muito. Eu acho que ela foi me pegar já adulta, né? E aí, então, como que foi esse percurso? Mostra aí, Emerson. Bom, primeiro, com essa coisa da tirinha, né? Da Mafalda, do Calvin, os dois em especial, porque eles têm uma relação com a infância, que é algo que me interessa, até pela minha formação e pelo trabalho que eu realizo, por estar na educação. Ao mesmo tempo, é muito interessante as abordagens, né? Então, de um lado, a gente tem a Mafalda, que tem uma abordagem muito geral, né, de temas, seja da infância, seja de questões políticas, ou pensar sobre as coisas do mundo, né, bem amplo. E o Calvin, que já tem uma relação mais com a coisa do faz de conta, do brincar, da criança, do encantamento dela com o mundo, né? Então, essas foram as primeiras que eu li, mas assim, já adulta, né? Pode passar. Aí tá terrível de ver a imagem, mas aí já estando com Emerson, acho que talvez até já casada, não sei, eu li essa HQ, ou melhor, essa graphic novel que o Emerson tinha.
que se chama O Gosto do Cloro, que é do Bastien Vives. Como vocês, está meio difícil para ver, mas como vocês podem ver, então ali a capa à esquerda, à direita, como vocês podem ver, muita imagem, né? Pouco texto e imagens assim muito expressivas. E a gente consegue também ter aquela ideia de movimento. Isso começou a me encantar um pouco nas histórias em quadrinhos, você perceber o movimento das pessoas dentro daquela cena, né? E eu sou do teatro. Então, começou a me encantar esse tipo específico de história em quadrinho, que é a graphic novel. E aí, já para falar, então, por que eu estou usando esse termo? Claro, elas têm divergências sobre qual seria o termo adequado, ou o que quer dizer mesmo graphic novel. Eu estou pensando assim, como um romance gráfico, né? Então, é um livro que é um romance, porém ele é feito dentro da linguagem da HQ, essa linguagem, então, mais geral. Então, pensando que dentro do universo da HQ, que é um universo grande, o meu interesse começou a seguir essa linha da graphic novel, que acho que a leitura prioritária do Clubon são as graphic novels, né? Pode passar. Na mesma época, eu também li esse Pílulas Azuis, que é do Frédéric Peters. Ele é suíço. E aqui depois eu vou citar ele de novo, porque ele tem muito essa relação com a história de vida. Aparece muito nas histórias, nas graphic novels dele, essa coisa de pegar um fragmento da vida pessoal e colocar na HQ, na graphic novel, né? E nesse livro, ele conta de como ele conheceu a esposa dele e ela tem HIV. Então, assim, um livro difícil, ao mesmo tempo super sensível, e que dá esperança, assim, muito legal. Pode passar. Ó, o Renan tá falando que é maravilhosa mesmo. E também eu esqueci de dizer no começo que, assim, tô contando aqui da minha trajetória, vou mostrar várias capas e tudo mais, até um pouco no sentido também de uma ampliação de repertório, de pegar ideias, de repente se interessar por algum e querer comprar, querer ler, ou a gente adquirir no clubinho, né? Então, vocês vão ver que eu vou mostrar bastante coisa. E também, mais ou menos... aí o Day Tripper, que é do Fábio Moon e Gabriel Bá, que eles são brasileiros, aí já foi uma iniciativa minha de comprar e falar, peraí, acho que... E, de novo, essa história do fragmento de vida. Então, isso começou a me interessar muito. A forma da graphic novel, então, como ela se apresenta graficamente, mas também o fato de muitas histórias utilizarem histórias de vida, autobiografias. Nesse caso aqui não é bem uma autobiografia, mas tem essa coisa do cotidiano, e é uma coisa que me interessa muito, o cotidiano. Acho que vocês têm lido em algumas graphic novels, uma coisa assim, de falar do mundo, de falar de história, e falar de feitos grandiosos. Pessoalmente, não é algo que me interessa aquela historinha pequenininha mesmo, do cotidiano. Só que o que eu acho muito interessante que muitos autores têm feito não, já fazem há muito tempo, né? E que vocês já devem estar percebendo no clubinho, é que mesmo essas graphic novels que está falando de um universo maior, histórico, social, às vezes fazem paralelo com alguma história menor, cotidiana. Acho que é o exemplo, por exemplo, do Maus, que vocês leram ou estão lendo aí no clubinho, né? Pode passar, Emerson. Aí, uma outra coisa que eu comprei na sequência foi essa graphic novel, também do Fábio Moon e do Gabriel Bá, que eu tinha acabado de conhecer, que eles fizeram uma adaptação do romance Dois Irmãos, do Milton Atum. E o Milton Atum é um autor que eu adoro, que eu conheci na faculdade, li todos os livros dele, e aí eu fiquei bem curiosa para ver essa adaptação, e gostei, muito boa também. Pode passar. Aí a gente vai passar para um outro momento agora, que é assim. Eu e o Emerson fizemos uma viagem, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês,
E eu conheci esse personagem que vocês estão vendo aí. Então, percebam que eu já estava começando a desenvolver um pouco mais esse meu interesse por graphic novel, histórias em quadrinho em geral. E aí, a gente fez essa viagem e eu trouxe esse livro da viagem, mais alguns, que eu conheci esse personagem nessa viagem. Eu achei encantador. Ao mesmo tempo, não é essa pegada tanto da graphic novel, é uma coisa mais da tirinha e do humor, mas que me encanta bastante. Eu não sei se eu vou conseguir ler com vocês, deixa eu ver. Por motivo de não estou enxergando. Espera aí. Ai, não consigo dar zoom aqui. Será que alguém consegue ler? Não sei como é que está aparecendo para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Não? Ninguém? Deixa eu pegar o livro, então. Alguém consegue ver a página? Não tem página. Oh, meu Deus! Eu achei que ia estar projetado um pouco maior, eu não estou enxergando. Então, pera lá. O Lagaf, a história dele é a seguinte. Olha lá, o Emerson está fazendo... Aí... Então, assim, gente, tá... desculpa, tá... Obrigada, Arantia. Página 6. Obrigada. Bom, tá em francês, tá, gente? Vocês já vão saber por que tá em francês. Mas a gente consegue ver aqui o movimento do personagem. Então, assim, o Lagaf, ele é uma tirinha, é um personagem que surgiu dentro do jornal Spirou. E o personagem trabalha numa redação de jornal. E é sempre muito engraçado, e ele apronta muitas. Essa ideia é um pouco de gafe, de cometer gafes, né? Então, no primeiro quadrinho, ele está chegando numa agência de publicidade. Aí ele entra na agência, né? Ele já começa a pensar, nossa, eu vou ser um grande artista. Começa assim, né? E aí estão lá penteando o cabelo dele e batem uma foto. Na sequência, no terceiro quadrinho, vem um personagem com uma maquininha de cabelo. No quarto, ele corta o cabelo do Lagaf, do Gaston, e o outro ainda diz assim, se você precisa passar uma lixa, que isso vai fazer brilhar a careca dele. E ele sai de lá e fala assim, mas que maldade isso, não? E depois de uns dias, ele está passando na rua e ele vê essa propaganda de loção milagrosa para os cabelos crescerem, com o antes e o depois, invertido, né? Porque no caso dele, ele estava com o cabelo e ficou sem depois. Então, é o tipo de humor dessa tirinha. E onde que eu conheci isso? Pode passar, Emerson. Numa viagem que nós fizemos para Bruxelas. Pode passar, Emerson. Então, olha só. Bruxelas tem uma tradição, ou melhor, os belgas têm uma tradição grande dentro do universo das histórias em quadrinhos, né? E aí, à direita, vocês estão vendo uma foto que é do Musée de la Bande Dessinée, que é o Museu de Histórias em Quadrinhos. Esse museu é muito completo, é absurdamente completo. Todas as linguagens que vocês imaginarem dentro das histórias em quadrinhos, seja mangá, seja herói, tudo que vocês imaginarem tem nesse museu. E foi nesse museu que eu conheci o Lagaf. Quer dizer, a gente já tinha visto alguma imagem, mas não tinha me atentado. E no caminho para o museu tem, como vocês veem aqui à esquerda, uma escultura do personagem. E aí tem uma outra coisa muito interessante em Bruxelas, que é o seguinte. E aí a gente começa a pensar um pouco em arte pública. Porque qual que é a ideia de arte pública? É a gente possibilitar o acesso das pessoas, de todas as pessoas, às obras de arte. Em geral, a gente consegue isso quando a gente leva a obra para o espaço público. E aí, em Bruxelas, existe a Rota dos Quadrinhos. A Rota dos Quadrinhos é assim, você pega um mapa e você vai caminhando por várias ruas da cidade e você encontra murais, grafites pintados de fragmentos de obras
2 artistas belgas que trabalham com HQ. Isso na cidade inteira. Eu acho que tem, pela minha lembrança, acho que tem mais de 30 painéis. A gente tentou fazer a rota inteira, a gente fez quase inteira, mas chegou um momento que a gente não estava aguentando mais a caminhada, inverno, né? E, ao mesmo tempo, teve uma ou outra que a gente não achou, que a gente chegava no cruzamento e ela estava meio escondida. Vocês vão perceber que algumas delas não são, assim, super aparentes, elas estão meio escondidinhas numa parede. E aí fica uma coisa super legal de você tentar achar onde é que tá, sabe? Então, eu vou pedir para o Emerson ir passando as fotos, dar uma pausinha na foto, já passa para a próxima, para a gente ver algumas fotos. Pois é, Caça ao Tesouro das HQs. É incrível, Maria. Incrível. Essa aqui à direita, por exemplo, né? Olha esse risco, assim, esse vinco que tem na casa e, ao mesmo tempo, parece da imagem, né? Se acopla, né? Ok. Então, foi aí que eu conheci o Lagafo. E aí, então, a coisa estava feita, né? Já estava super interessada em histórias em quadrinhos e nessas histórias, nas tirinhas curtas, de humor, mas principalmente nas graphic novels e pensando na forma delas e nas histórias de vida. Então, para falar um pouquinho sobre histórias de vida, eu escrevi algo aqui que é uma coisa que eu penso. Eu acho que a graphic novel, ela se enriquece com a narrativa pessoal. Então, quando você traz uma narrativa pessoal, uma experiência de vida, uma história autobiográfica, aquela graphic novel, ela cresce, ela ganha, ela se enriquece. Eu também acho que a experiência pessoal vivida ganha um filtro estético. Eu fico imaginando, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco alguma coisa nesse sentido. E eu fico imaginando, assim, a pessoa que teve uma experiência de vida e ela materializou isso numa graphic novel, ela tem uma imagem da experiência. Então, eu acho que tem esse movimento de ida e volta, né? Acho que a história de vida enriquece a graphic novel, mas a graphic novel também traz um filtro estético para o que você viveu. Pode passar. E aí, assim, 2 slides de textão, tá, gente? Só para a gente ver alguma referência. Começando pelo Will Eisner, que é um grande nome dentro das histórias em quadrinhos. A gente tem o prêmio Eisner de história em quadrinhos. E ele tem esse livro que se chama Narrativas Gráficas. Olha lá, o Emerson está mostrando. E ele diz assim, ó, então vamos focar agora na história de vida. Ele diz assim: a história de um pedaço da vida geralmente extrai um segmento interessante de uma experiência humana e o examina. O narrador seleciona um evento de interesse que pode ser contado sozinho. O escritor conta uma experiência de vida ou a imaginação do leitor conta com a experiência de vida ou a imaginação do leitor para dar impacto à história. Como os personagens estão lidando com emoções internas, posturas sutis e gestos, eles devem ser baseados em fatos reais, que possam ser prontamente reconhecidos. Layouts muito sofisticados ou uma técnica rebuscada demais, que podem subjugar e distrair o leitor e tomar conta da história, são contraproducentes neste formato. Então, olha só. Acho que tem 2 informações aqui muito interessantes. A primeira é que, então, quando a gente está falando de graphic novel, que tem a história de vida, ela vai trazer ali elementos sutis. Acho que é por isso que eu gosto tanto, né? Porque é próprio da arte mesmo, né? Que são as emoções internas, as posturas e principalmente o gesto. Isso é uma coisa que me pega muito, até pela experiência no teatro. A outra coisa é que você percebe que tem uma simplicidade nessa representação gráfica. Vocês devem estar percebendo, claro, com algumas exceções, mas o exemplo que eu dei ali no começo do gosto do cloro, vocês viram, não tinha texto, só o gesto, né? E eu não estou dizendo que o texto não é importante, mas para dizer que tem essa coisa um pouco mais
simples na representação gráfica e também um certo cuidado com o texto, né? Pode passar, Emerson. E aí, mais uma citação agora do Patati e do Braga, que está no Almanaque dos Quadrinhos, 100 anos de uma mídia popular. Você não vai mostrar o livro, Emerson? Que ele conta um pouquinho de onde que veio essa tradição lá. Onde que veio essa tradição aí das histórias de vida na graphic novel. Então, olha só. Foi de um novo encontro de sensibilidade. Bom, primeiro eu tenho que dizer assim, que a gente tinha os que eram chamados undergrounds. Esses que eu vou mostrar, eles vieram depois, tá? Então, ele diz assim, foi de um novo encontro de sensibilidades cosmopolitas que se desenhou a face dos quadrinhos que, como novidade, abrem o século XXI. A autobiografia e a reportagem. Então, a gente começa a ver muito isso. E como eu falei, histórias, graphic novels sobre história, ou sobre a sociedade, ou mesmo num sentido de reportagem, ou mesmo no sentido de autobiografia. E aí ele fala dos pós-undergroundistas, que eles já contavam com alguns autobiógrafos importantes. Então, a gente tinha o Crumb, tinha o Art, nunca sei falar, Spiegelman. Ele escreveu... Deu branco, ele é o editor do Mouse, né? Alguém sinaliza aí para mim. Ele também era editor dessa revista, HAL, que era uma revista de vanguarda. E aí o Will Eisner e o Harvey, não sei como, Picker, não sei. Esse último roteirista radicalmente cismado com a descrição do todo dia prosaico de uma vida, sempre extraindo o suco temperado. Então, para dizer, dessas pessoas, então, que pegam o cotidiano, que pegam a vida comum e extraem dela beleza, né, autenticidade. E aí, seguindo nessa linha, nessa tradição, obrigada, Maria. Seguindo nessa tradição, vieram nos anos 90, Chester Brown, o Adrian Tomini, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, o Peter Beige e o Daniel Klaus, que eu também vou falar. E eles fazem reportagens do cotidiano em quadrinhos, abdicam de qualquer tom grandiloquente, duvidam do caráter de todo mundo, atitude inevitavelmente contracultural. Então, eles vêm de uma tradição, de uma contracultura dentro das histórias em quadrinhos. E com isso, eles conseguem muito maior intimidade e compromisso com o leitor que muitos de seus antecessores. Pode passar, Emerson. Então, algumas modalidades e aí de coisas que eu li, né? E aí fica de novo essa ideia de ampliação e de repertório. Primeiro, esse aqui, o Dia de Julho. Eu cortei o nome do autor, mas é o Gilbert Hernández, acho que é Hernández. Que aqui a gente tem uma ideia de romance de formação. A gente conhece esse termo da literatura, romance de formação, que é aquele romance que acompanha toda uma vida do personagem e mostra tudo pelo que ele passou, né? Esse Dia de Julho, ele faz isso, porque são 100 anos da história dos personagens envolvidos em uma graphic novel. Então, é um tipo de trabalho com histórias de vida. Pode passar, Emerson. A biografia, eu li essa do Gainsbourg, que é um artista francês, cantor, não que ele mereça, assim, muito ser reconhecido, mas, enfim, o desenho dessa graphic novel é impressionante. E aí, então, a biografia é também um tipo de... E a gente tem algumas no Clubon, né? Também é um tipo de trabalho com as histórias de vida. E, por último, Emerson... o Oleg, que é do mesmo cara que escreveu Pílulas Azuis, que é a história da esposa que tem HIV. E aí, nesse Oleg, ele coloca um personagem ali, que na verdade é ele mesmo, porque é um quadrinista, e ele fala um pouco de uma dificuldade de criar, e tá com um bloqueio criativo, né? E ao mesmo tempo a gente vê a esposa, vê a filha, aí você já tinha lido antes a história da esposa com HIV,
então fica até próximo, você fala, eu conheço ela, né? E ele mostra um pouco do fragmento aí da vida cotidiana, novamente com uma situação conflituosa com a esposa em relação à saúde, mas também falando um pouco dessa dificuldade de criação e dessa vida cotidiana. Pode passar. Aí tem um fragmento, né, para vocês verem um pouco a imagem. Não vou ler aqui ao pé da letra, vou só falar o que acontece nessa cena. A filha dele está chegando em casa, ela tinha um cabelo comprido, e daí ele fala, você cortou o cabelo? Aí ela fala, cortei, daí ela fala que não gostou, que achou que foi esquisito. E aí ele diz que ela está parecendo uma personagem do Love and Rockets. Então ele faz referência a uma publicação importante dentro das histórias em quadrinhos, que é a Love and Rockets. E aí ela fala, deve ser legal esse personagem, né? Ele fala, para um pouco. Aí ele vem com o livro para ela ler, e ele ainda brinca e mostra muito assim... Desculpa, eu me perdi. Ele vem com o livro, o que quer dizer que mostra muito assim, ele tem uma relação com a filha que ele brinca muito com ela, ele zoa ela, né? E aí ele chega com o livro e diz assim, olha, isto aqui é um livro, tá? É diferente de tablet. Ela fala, tá bom, pai. E ela começa a ler e começa a se interessar por essa personagem da Love and Rockets. Pode passar. Aí um outro interesse meu, que então estou falando para vocês que me interessam as histórias de vida, as histórias pequenas, do cotidiano. Meu outro interesse é pela forma. Claro, eu sou da arte, né? Acho que primeiro a gente precisa pensar assim na relação forma e conteúdo. Então, quando a gente está falando de todos os elementos que constituem a obra de arte, imagem, gesto, cor, movimento, no teatro, gesto, mesmo nas histórias em quadrinhos, o gesto também. E essa forma, ela está diretamente relacionada ao conteúdo, a mensagem, a ideia, a história que quer ser passada. Me chama muita atenção a forma nessa relação com o conteúdo, tá? Pode passar. Pode passar, Emerson. Aqui. Tá. Então, para começar a falar um pouquinho agora de forma, tô de olho no relógio, tá? 5 minutinhos só, tá? Para falar um pouquinho de forma, eu tô... a Arantia sabia que a Arantia ia se manifestar, porque a Arantia está lendo essa graphic novel que se chama A Arte, Conversas Imaginárias com Minha Mãe. Eu ganhei esse livro do Emerson no dia que eu defendi o meu mestrado, e poucos dias depois eu estava fazendo concurso para o IFE, estava esperando para fazer a minha prova prática, para dar uma aula, e eu li a história em quadrinho inteiro. Então, talvez, gente, a minha aprovação no concurso tenha a ver com a leitura dessa obra, tá? Essa obra, aí para falar de forma, né? Então, olha só. O artista, que é o Juanjo Saez, ele é um artista visual, e a mãe dele não gosta de arte, não entende a arte, acha um horror. E ele gosta de arte contemporânea, né? Ou melhor, moderna para contemporânea. E aí tem um trecho que ele diz assim, mãe, você conhece algum pintor? Fala um. Ela fala Picasso. Daí ele pergunta, você gosta dele? Ela fala, não. Aí essa página que eu coloquei para vocês é assim, porque ele faz um misto de fazer o quadrinho com a história com a mãe, às vezes ele faz uma escrita do lado, e aí percebam que essa escrita, ela é super rabiscada. Vocês viram que ele escreveu Guernica, a obra do Picasso, com letra minúscula, daí ele falou, não, tem que ser com maiúscula, daí ele risca, escreve com maiúscula. Faz ali uma reprodução do que seria o quadro, e ele escreve assim, não se parece. Mais para baixo tem outro risco, né? Então, assim, ele está defendendo no livro a questão da arte moderna e contemporânea, que é justamente a quebra dos padrões, da forma, uma brincadeira também sobre a questão do virtuosismo, que às vezes a gente tem a ideia errada
de que o artista é aquele que é um virtuose, que ele sabe pintar muito bem, desenhar muito bem, e a arte contemporânea não está nem aí para isso, né? A arte contemporânea está a favor do conceito. Então, ele está defendendo ali uma ideia da arte moderna e contemporânea, e ao mesmo tempo, na forma, esse que é o ponto, a relação forma e conteúdo. Na forma, ele mostra esse descomprometimento. Então, eu risco aqui, não tem problema, porque eu aceito também o erro, eu me permito brincar e dizer, não se parece com essa obra. Então, ele tem uma atitude muito contemporânea. Então, essa forma de apresentação contemporânea está relacionada ao conteúdo que é a defesa da arte moderna e contemporânea e a tentativa de entendimento disso, né? Pode passar, Emerson. Aí, o Adrian Tomini, que eu falei para vocês, que é dessa tradição dos pós-undergroundistas, né? Vocês estão vendo uma foto da última graphic novel dele, que é um caderno. Como vocês estão vendo, tem aqui o elástico, é um caderno, como se fosse um caderno de desenho. Você pega ele na mão, é um caderno. Aí passa a próxima, Emerson. Quando você abre, nossa, a projeção tá ruim, não sei se você quadriculada, como se fosse mesmo um caderno de desenho, aquela folha quadriculada que faz a medição certinho. Pode passar, Emerson, vou falar só para vocês o que acontece nesse trecho que vocês estão vendo, que é assim, ele começa o livro contando de quando ele era pequeno, ele mudou de cidade, foi para uma escola, primeiro dia da escola, a professora falou, do que você gosta? E ele falou, eu gosto de história em quadrinhos, e começou a falar, animado, a professora falou, tá bom, chega. E os alunos começaram a tirar sarro dele, ele sofreu bullying, fizeram um cuecão nele. E depois, na hora do lanche, vem essa menininha conversar com ele e falar, né, oi, no dia seguinte, na verdade. Porque ele fala assim, eu odeio Fresno é a cidade. Aí, no outro dia, a menininha vem conversar com ele e ele diz assim para ela, foi a professora que te mandou aqui, né? Ela fala, foi. Então, o que tem? E aí, depois disso, ele já faz um salto para ele adulto, quadrinista, indo para eventos. E o que é a pegada desse livro? Ele foca muito nas situações em que ele não teve sucesso, nas situações em que ele passou vergonha, ele assume isso, né? E aí tem essa brincadeira com a forma, né? Com essa questão de uma ideia processual, como se ele apresentasse para a gente aquilo que ele ainda está criando, sabe? Mais focado nessa questão do fracasso, digamos assim. E é muito engraçado. Pode passar. Exato, Renan. Uma das últimas coisas que eu li, o Em Ondas, que é do A.J. Dungo, que é uma história assim, dificílima de ler, pessoal, autobiográfica, super sensível, assim, parar 5 vezes para chorar, mas é muito bonito, porque ele é quadrinista, aí deixa nessa página, Emerson, ele é quadrinista, e ele também surfa, e ele conheceu na adolescência uma garota que foi namorada dele durante alguns anos, que também surfava. E essa menina começou a passar por uma série de questões de saúde, incluindo câncer. E ela teve uma trajetória muito difícil de saúde, e ele o tempo todo com ela. E ela vem a falecer. Não estou dando spoiler, porque isso já está dado na apresentação do livro, tá, gente? Então, ele conta esse pedaço de história de vida. Aí, olha só. O que ele faz? Ele conta dessa relação com o surf. No quadrinho à esquerda, não dá para ver, mas ele usa cor marrom. E no quadrinho à direita, ele usa cor azul. No livro, tem essa divisão, marrom e azul. Então, falando de forma, né, gente? Quando ele usa o marrom, ele está fazendo referência à história do surf. Ele conta lá desde os primórdios. Então, ele faz aquilo que eu falei para vocês, que é trazer um pouco da história global na relação com a história particular autobiográfica. No da direita, daí já são as situações pelas quais ele passa. E aí essa imagem que, infelizmente, está terrível, né, gente? Tomara que vocês vejam isso depois impresso. Mas tem o mar,
ele sozinho lá no mar, e alguém pergunta assim na página anterior para ele, como é que você está sentindo a perda da, acho que é Christian o nome dela. Ele diz assim, vem em ondas. Então, olha a forma e o conteúdo aí, né? Esse sentimento de tristeza, de luto, que vem em ondas, momentos melhores, momentos piores. A onda do surf, né, do livro, ao mesmo tempo apresentada graficamente. Então, é muito legal a gente pensar na forma, né? Segue aí, Emerson, que eu já estou atrasada. Uma das últimas coisas que eu li também foi o Alcazar, pode passar, do Simon Lamouret, que é o seguinte, o quadrinista, ele teve uma experiência na Índia, trabalhou na Índia. E essa história conta a construção de um edifício de alto padrão na Índia, com um universo muito grande de pessoas de religiões diferentes, ao mesmo tempo mostrando as hierarquias dentro desse trabalho. E aí começa com essa imagem que vocês estão vendo, que é do terreno. Aí, quanto mais a gente, mais o prédio sobe. Então, de novo, a forma muito presente, né? A gente vê a construção do prédio página a página, a gente vai sentindo e vai vendo as relações que se estabelecem nesse processo, né? Pode passar. E aí, para finalizar, é legal a gente pensar em outras linguagens que se articulam com a graphic novel, né? Então, pode passar, Emerson. Primeiro, o Ghost Road, do Daniel Klaus, que eu citei agora há pouco, também como um artista que é dessa geração dos pós-undergroundistas, né? E aí, não vou ler para vocês esse fragmento aqui, mas são duas adolescentes, elas estão, enfim, tirando um sarro de uma situação ali específica, mas pode passar, Emerson. Para dizer que essa graphic novel, ela ganhou uma versão de filme, que é o Ghost Road Aprendendo a Viver, do Terry Ziegler, eu não sei como fala, Ziegler, depois você corrige aí, Emerson. E foi acho que foi, eu não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros filmes da Scarlett Johansson, ainda jovem, né? Pode passar. Então HQ e cinema, né? Agora, uma outra relação que eu coloquei aqui. Essa graphic novel, O Muro, que fala de uma adolescente que não tem suporte algum dos pais, ela mora só com o pai, mas ele nunca está em casa, ela está numa fase, né, de adolescência e de querer conhecer coisas, ao mesmo tempo depressiva, sem motivação. E esse livro cita algumas músicas, acho que são 3, na verdade, que são essas que eu coloquei para vocês aí da playlist do Spotify, que a ideia é um pouco você, enquanto você vê a cena do livro. Então, uma relação graphic novel e música, né? Pode passar, Emerson. Último slide. A gente já viu adaptações de histórias em quadrinhos para o teatro. Como, por exemplo, a Avenida Dropsy, do Eisner, que ela é uma graphic novel, que depois ganhou uma versão no teatro com o Felipe Hirsch, que é um grande diretor brasileiro de teatro. Aqui a gente tem um caso ao contrário. A gente tem à esquerda o grupo Galpão, que é um grupo de teatro muito renomado, muito conhecido, que eles fizeram uma montagem teatral e depois eles fizeram uma exposição referente a essa peça, então uma exposição de artes visuais, e eles lançaram, junto com outro artista visual, uma graphic novel que saiu pela Nemo, que é um grande nome dentro das editoras, né? Para mim, Nemo e Veneta são incríveis, que se chama Os Gigantes da Montanha. Então, essa graphic novel é baseada na peça, e não ao contrário. E aqui eu termino a minha fala, depois fico no aguardo de perguntas, e obrigada por me ouvirem. Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Sim.
Opa, pode deixar que eu mexo aqui, que eu tenho as manhas aqui do lance, aí eu acho até melhor eu projetar e eu mudar. Pode ser? Combinado. Tá. Bom, gente, diferentemente da PA, eu acabei trazendo um outro recorte. É um recorte um pouco diferente, no sentido de que não vai pegar muito nessas histórias em quadrinhos mais artísticas, né? Mas algumas aí que tem a ver até mais com uma coisa mais cultura da mídia aí, como produto cultural mesmo, que são as histórias em quadrinhos aí de super-heróis, super-heroínas. Que meu interesse pelos quadrinhos começa justamente aí. Só que também, assim como a Paty falou que o interesse em histórias quadrinhos por ela foi num outro período da vida, que não a juventude, o meu também não foi muito na juventude, não. Claro, criança lia Turma da Mônica, Disney, né? Dentro das possibilidades acabava lendo uma ou outra história de super-heróis, né? Mas foi no final da juventude, início da idade adulta já, que eu fui começar a me interessar por histórias em quadrinhos, mas assim como uma obra autoral, assim, né? E tudo isso passa, na verdade, por meu interesse, na realidade, pelo cinema, e gostava bastante de filmes de super-heróis. Eu lembro que acho que o filme que eu tinha mais assistido, até, sei lá, meus 20 anos, era o primeiro filme do Batman. Quando eu fui assistir em 1990, o primeiro filme do Batman do Tim Burton, foi uma coisa sensacional, aquilo lá me marcou muito. Então, eu sempre tive esse interesse aí por super-heróis. Mas, assim, de ler com uma certa profundidade, foi a partir do interesse da obra de um cineasta, que nem é um cineasta bom, que inclusive é um cineasta mais... Eu acho ele melhor roteirista de quadrinhos do que cineasta, porque ele fez muita porcaria, mas é o Kevin Smith. O Renan já deve estar conhecendo aí do Clerks, né? Tem o filme O Balconista, né? E por que eu estou citando o Kevin Smith? Porque era assim, eu estava... no final da década de 90, eu estava muito interessado pelo cinema mais pop, assim, que estava sendo na época. Então, sei lá, Quentin Tarantino estava no seu auge, né? Aqueles jogos, Trapaços e Dois Canos Fumegantes, do Guy Ritchie, começando a ir atrás das coisas do David Lynch e tal, né? Que ele começava a olhar um pouquinho do cinema independente, especialmente o norte-americano, e aí acabei chegando no Kevin Smith. Kevin Smith ele é um diretor e roteirista que fez esse filme Balconista, em preto e branco, que a imagem está cortada, mas tem dois personagens, é ele que está aí, né? Era o Jay e o Silent Bob, ele era o Silent Bob. Eles eram dois rapazes que não faziam nada, eram dois desocupados, que na verdade eles eram traficantes e trabalhavam em frente a uma locadora, e a história do cotidiano dessa locadora aí. Mas tinha muitas referências pop, por exemplo, quando destrói a primeira Estrela da Morte, no Retorno de Jedi, do Star Wars, né? Tipo, eles mataram os trabalhadores, né? Eram trabalhadores terceirizados. Então, assim, eu gosto muito dos 4 primeiros filmes do Kevin Smith, né? Que vai aí do Balconista, o segundo, que é o Barrados no Shopping, que é bem interessante, tem a participação do Stan Lee. Um terceiro filme que chama-se Procura-se M, que fala do cotidiano de pessoas que escrevem quadrinhos, e o Dogma, que o Renan citou aí, que é um filme bem interessante também. E todos eles têm esse revestimento pop. Tá, mas aí quando eu fui ler, conhecendo o cinema do Kevin Smith, eu emprestei de um amigo, né, em 1999, século passado, essa história do Demolidor. Eu conheci o Demolidor mais ou menos de algumas histórias que eu havia lido sobre que o Frank Miller havia escrito sobre ele, né? Já tinha lido o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, que é um escritor aí norte-americano aí, foi bastante importante, né? E aí eu achei muito curioso, porque era uma história super dramática, super pesada, né? Então por isso que eu falei assim, entre o pop e a tragédia, que ele trazia uma narrativa que era super envolvente, que era um arco desse herói. Esse herói, ele era um herói que era um advogado cego, Matt Murdock, né? Foi criado pelo Stan Lee, e
ele brinca muito com essa questão dele ser meio segunda divisão de super-heróis. E eu achei incrível essa história do Kevin Smith. Alguns anos depois, eu fui ler a história que ele havia escrito sobre o Arqueiro Verde, que também era um personagem que eu me interessava, principalmente de um quadrinho que não é muito legal, que é a sequência do Cavaleiro das Trevas, mas que o Arqueiro Verde, eu sabia que ele tinha um lance social um pouco anarquista, assim, né? Ele começa a brigar com um personagem, é basicamente como se ele fosse um personagem de extrema esquerda e um outro personagem, a questão fosse um personagem de extrema direita. E é uma história que tem uma coisa até com um pouco de espiritualidade e tal, mas essa história Espírito da Flecha, ela traz uma narrativa, um resumo muito bom do que seria esse universo DC, né? O universo da DC Comics, que é o universo onde está o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, entre outros personagens. E claro que o Demolidor é da Marvel, que é o mesmo universo do Homem-Aranha, né? Quarteto Fantástico, entre outros aí, né? X-Men. E a partir desses dois, eu acabei avançando e me aprofundando nesse universo de super-heróis e conhecendo algumas histórias. Então, por exemplo, quando eu falei Demolidor, eu acabei indo atrás, né? Todos esses volumes, tirando a saga da Inocente, mas todos esses eu tenho hoje em dia, né? E, então, fui atrás da origem do Demolidor com Stan Lee, que ele tinha um uniforme bem feio, né? Esse amarelo à esquerda. Acompanhei o momento em que o Frank Miller escreve a história dele aí na década de 80, no início da década de 80, e depois ele escreve essa saga chamada Queda de Murdoch, que é uma baita de uma tragédia, que basicamente despedaça toda a vida desse personagem aí, quando o rei do crime, né, quem descobre a história dele, quem ele é, né, quem é o super-herói. E é super profunda a história, muita tragédia, né? E aí, depois eu fui atrás da Inocente. A Inocente é uma mulher, uma escritora da década de 80. Ela vai continuar a história do Frank Miller, só que ela vai trazer alguns elementos mais importantes, sociais principalmente, né? Até porque a visão um pouco social do Frank Miller é um pouco torta, assim, né? Até gosto de contrapor um pouco o Frank Miller com o Alan Moore, que é um cara que eu vou falar, assim, o Frank Miller hoje em dia virou um velho meio... vive numa realidade paralela, assim, né? Mas não dá para não reconhecer as obras, enfim, a importância dele nos quadrinhos, aí, especialmente nos anos 80 e anos 90. E a Inocente, ela vai trazer um outro caráter, um caráter mais social, né? E aí, mas isso aí tudo eu li depois. Mas que série que eu acompanhei nessa época? Foi a saga do Brian Michael Bendis. Brian Michael Bendis é um escritor de quadrinhos que ele é muito importante, principalmente pela renovação do universo da Marvel. Ele vai escrever uma saga que é chamada Ultimate Spider-Man, que vai tentar trazer o Homem-Aranha para o interesse das pessoas nos anos 2000, assim. E ele vai escrever uma saga, e aí tem uma história bem interessante, que eu acho bem legal nos quadrinhos, que o Brian Michael Bendis, ele vai recriar o personagem Nick Fury, baseando-se no Samuel L. Jackson. E aí, quando vão adaptar para o cinema Os Vingadores com o Nick Fury, que eles chamaram o Samuel L. Jackson, que foi a inspiração dos quadrinhos. Então tem essas coisas. Mas aí eu estou falando do Demolidor aqui, no caso do Brian Michael Bendis, que é essa saga chamada Revelado, que se estende por, acho que uma coisa em torno de 3 anos, mais ou menos, 3 ou 4 anos que ele escreveu, e com arte do Alex Malev, e era uma super rebuscado texto, um texto longo, também com uns diálogos diálogos realistas, assim, né? Eu lembro que no primeiro volume, Demolidor, parecia que eu estava assistindo um filme do Tarantino, porque tem aqueles diálogos casuais e tal. E o Demolidor, ele tem muita tragédia na vida dele, né? Talvez aí seja um dos personagens de super-herói mais trágicos aí, tá? Muito mais que o Batman. O Batman é um super milionário e morreu o pai e a mãe dele só, né? O Demolidor é uma história muito mais profunda aí. É decididamente um dos personagens mais interessantes aí dentro das histórias em quadrinhos.
E também, aí, por conta desse contato com eles, fui atrás do Arqueiro Verde e fui conhecer o universo de si, né? E aí, que quando eu vou falar aí de conteúdo e histórias dos quadrinhos de super-heróis, que é muito interessante, na década de... Porque você tem a chamada Era de Ouro dos quadrinhos, aí, década de 40, que você tem a Sociedade da Justiça e tal. E aí, depois, na década de 60, que você vai ter esses movimentos de contracultura, movimento hippie, movimentos ecológicos, né? Um pouquinho antes, na década de 60, a literatura beatnik, tudo isso vai aparecer nos quadrinhos. E a gente tem essa fase clássica do Dennis Neal e do Dennis O'Neil e do Neil Adams, do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde, que é basicamente uma road story, é uma história que eles vão para o meio dos Estados Unidos e eles vão evidenciar um monte de tragédias e problemas sociais, raciais. Então, todo aquele contexto do movimento dos Panteras Negras, do movimento hippie, dos movimentos ecológicos, vão ser trazidos aí para as histórias em quadrinhos. Tá? Algo que, esse aspecto social dos quadrinhos, o Stan Lee havia muito bem feito isso daí nos X-Men, né? Com toda a questão do preconceito e depois com Pantera Negra, que também foi ele que criou. E aí eu vou perceber uma certa complexidade no universo DC Comics, que você tem uma coisa de múltiplos universos, que é o caso da Crise nas Infinitas Terras, que é uma história que, enfim, você encontra dois universos paralelos de terras aí por conta da morte da Supergirl, e aí você, enfim, aí vai ter o Flash vai possibilitar a viagem entre esses universos, e aí a ideia de toda essa bagunça era criar um único universo e várias histórias seguirem esse único universo aí. E isso acabou influenciando a vir outras, né, outras histórias. E uma história que eu gosto muito é uma história chamada Crise de Identidade, que é uma personagem muito carismática que morre. Começa com o velório dessa personagem, e essa personagem, o velório dela vai estar cheio, lotada de super-heróis. Que é do Brad Meltzer, que havia escrito uma fase aí do Arqueiro Verde, que pessoalmente, eu gosto bastante. E aí que você vê a questão, né, que sempre falam assim, o que você prefere, Marvel ou DC, né? Eu diria que para cinema eu acho que os filmes da Marvel são bem mais resolvidos do que o da DC, né? Apesar de eu gostar muito da trilogia do Nolan, Batman, até dos Batmans clássicos, tal, até os do Zack Snyder lá, tal. Mas a Marvel é mais fechado, né? Mais bonitinho, né? Personagens carismáticos, dinâmicos e tal. Mas nos quadrinhos, pessoalmente, eu sou de Cisete. Eu acho assim, a profundidade que você tem assim das histórias em quadrinhos da DC Comics é incrível. E acho que a Crise de Identidade mostra muito nisso e nas reviravoltas, né? E aí, por conta de acompanhar os quadrinhos, eu acabei buscando mais quadrinhos de autores, né? Então, talvez aí um autor que é muito a minha cara, que eu gosto muito, é o Garth Ennis, é um norte-irlandês. Ele tem as obras dele, tanto que estão relacionadas mais a super-herói, quanto as mais sociais, tem uma coisa, um pouco de fazer críticas à sociedade. Então, tem críticas a muitas coisas, por exemplo, quanto à questão quanto à religião, quanto à guerra, quanto à política, né? E aí a gente está falando de um artista que vive na Irlanda do Norte, que tem os conflitos aí, né, os conflitos históricos do exército do IRA, né, o exército republicano irlandês. E aí tudo isso vai entrar nesse contexto. E aí tem algumas histórias, por exemplo, o Hellblazer, né, o quadrinho que é com o personagem do John Constantine, que foi criado pelo Alan Moore, mas ele escreve essa saga bem interessante, que é basicamente, ele é um investigador sobrenatural que fuma bastante, descobre que ele está com câncer e aí ele vai estar investigando crime e aí ele vai tentar resolver esse problema dele aí, e é bem genial, e é um humor bem sarcástico, assim, né?
tem essa saga Preacher, que foi uma saga que eu já havia lido, mas aí, durante a pandemia, eu peguei e reli todo o Preacher. Eu consegui comprar todos os volumes do Preacher. Eu acho que dá, sei lá, umas 60 histórias, revistas, histórias em quadrinhos, que foram aglutinadas em 9 volumes, lançados pela Panini Comics. Que é um personagem, ele é um pastor de uma igreja que ele... Uma vez acontece um acidente, ele percebe que ele adquire um poder lá, e com a palavra ele consegue fazer o que as pessoas façam o que ele quer, e aí ele resolve fazer uma jornada pelos Estados Unidos e ele vai à busca de Deus, para ele tirar satisfação e falar que tem um monte de coisa errada acontecendo no mundo aí, e o Deus não está pouco se lixando, né? Então tem essa coisa aí de um pouco profana, assim, que é uma coisa que me interessa bastante também. E ele, quando ele vai para as histórias de super-heróis, ele faz um trabalho interessante aqui. Esse é o Hitman, eu tenho até o bonequinho do Hitman. Ele é um personagem que, com uma interação de um alienígena, ele fica com um problema no olho, mas ele adquire visão de raio-x, de super força, entre outros poderes, né? E ele é um matador de aluguel, enfim, ele é um anti-herói, um bandido, na verdade, né? E tem uma história que o Batman vai pegar ele, o Batman vai dar uma surra nele, e ele não tem dúvidas nenhuma. Como eu faço com o Batman largar de mim? Ele vomita no Batman, tá? E aí ele foge, né? Então tem umas histórias interessantes assim, né? Eu tinha um armário imenso com história que eu comprava um monte de coisa, né? Para todas as séries que saíam, então, era viciado. E aí, mais recentemente, ele fez o The Boys, né? O The Boys que ele está escrevendo, que foi adaptado naquela série que tem na Amazon Prime. Os diálogos do Garth Ennis são impagáveis. Mas eles não teriam um Garth Ennis, por exemplo, se a gente não pensasse aí, talvez, do grande mago dos quadrinhos aí, que é o Alan Moore, né? O Alan Moore, assim... O que ele produziu, para mim, é equivalente ao que James Joyce e Proust fizeram na literatura, ele fez com o quadrinho. Basicamente, o Alan Moore ele vai escrever diversas histórias dentro do universo dos super-heróis, do Superman, do próprio Batman, que tem essa clássica aí, a piada mortal, né? Uma história em quadrinhos super densa, super pesada, mas ele vai muito além. Então a gente tem o caso aí de Watchmen, que foi uma série que foi lançada na década de 80, que começou a ser publicada em 84, 85, e vai contar a história de um grupo de super-heróis da década de 50 que nos anos 80 observam que um dos sujeitos vai morrer, né? Muitas pessoas se equivocaram com o Watchmen, inclusive tem uma série recente da HBO que até faz uma crítica nesse sentido aí da questão da violência no culto à arma, esse tipo de coisa que vem do Watchmen, que ele faz isso, e não, ele faz uma crítica, né? Ele faz uma crítica a esse tipo de universo, né? E outro que ele relata a história do Guy Fawkes, é um cara que no dia 5 de novembro ele vai explodir as torres do parlamento, né? E aí é um sujeito que, no mundo ditatorial, ele vai fazer esses atentados. Um sujeito inspirado em Guy Fawkes vai querer utilizar a máscara de Guy Fawkes e querer fazer esse atentado aí ao parlamento britânico, né? Outra história importante dele é a Liga Extraordinária, que junta diversos personagens da literatura, como e da aventura clássica aí, né, ocidental, Alan Quatermain, Homem Invisível, Capitão Nemo, alguns personagens não tão conhecidos, por exemplo, Auguste Dupin, que é o primeiro investigador aí que foi escrito por Edgar Allan Poe, ele vai juntar e formar uma equipe, né? Tirando a Piada Mortal, todos esses aí acabaram tendo adaptações cinematográficas, inclusive da Liga Extraordinária é horrorosa, é muito ruim, né? Exato, Renan. A última versão do Watchmen, né, que saiu, traz a questão de diversidade, racismo, né, nesses tempos perigosos que a gente vive na atualidade, nos Estados Unidos, Brasil e tal. Ele faz um debate bem contemporâneo sobre isso, né, e protagonizado por uma atriz negra, né, a Gina King, que está incrível, tal, é ótimo. E o Alan Moore tem uma história interessante acerca do Alan Moore e do Frank Miller, que eu mencionei aqui, que quando aconteceu aquele episódio em Wall Street,
que aconteceu que os estudantes foram acampar lá em cima, Occupy Wall Street, foram um movimento importante aí, com crítica ao capitalismo e tal. O Alan Moore era um grande incentivador desse movimento, e o Frank Miller era um cara que falava, não, vocês têm que sair daí, nada a ver, não sei o quê. E ele tem um espírito anárquico até hoje, o Alan Moore, né? E ele odeia as adaptações, filmes ele não autoriza usarem o nome deles nas adaptações. Então, por exemplo, o Watchmen tem os créditos a David Gibbons, né, que foi o ilustrador. Mesma coisa do Ed Inganço, David Lloyd, por aí vai. Né? E aí, o que eu penso assim, sobre história de quadrinhos? Uma coisa que eu tenho feito é tentar buscar aí, né, quando possível, incluir algumas atividades lá na banca da ciência, ou em atividades de iniciação científica, esse tipo de coisa. Então, eu cheguei a publicar, por exemplo, dois trabalhos com um ex-aluno, o Gabriel Oliveira, um sobre a questão da representação da energia nuclear nos quadrinhos, que eu tenho um exemplo do Clubon aí, que é o Trinity, né? Mas aí que ele fez uma análise sobre o Incrível Hulk, né? Ele tem um outro trabalho que ele tinha feito, que foi editado pela revista do IFE, que é sobre o astronauta, do Maurício de Souza, que foi atualizado pelo Danilo Beirute. Inclusive, essas graphic novels são lançadas aí pelos estúdios Maurício de Souza, são editados por um cara importante aí dos quadrinhos brasileiros, que é o Sidney Guzman, e traz histórias bem bonitas, inclusive os filmes que são da Turma da Mônica, que saiu Laços e Lições, são adaptações dessas graphic novels. E essa do astronauta magnetar é bem interessante, a análise. É uma ficção científica super contemporânea, assim. E também aí na representação sobre energia, cientista, esse tipo de coisa, é o ótimo. Dentro da Banca da Ciência, a gente fez uma atividade, uma oficina chamada Super Heroínas da Ciência, que foi realizada pela Thaís Saboia, que foi minha orientanda de mestrado, e a Thaís Saboia, junto com a irmã dela, com a Rayana, que fez o curso de redes aqui, e a Ana Paula, elas organizaram uma oficina que falava super-heroínas da ciência. E uma das super-heroínas, que era o tema que a gente discutiu, foi levar esse quadrinho da Capitã Marvel, que foi escrito pela Sue DeConnick, que é uma mulher, uma autora, e esse é um problema dos quadrinhos até poucos anos aí, né, que é a questão da imagem da mulher sexualizada, discursos machistas, entre outras coisas. E a Sue DeConnick, ela traz um novo olhar aí, né, para a Capitã Marvel, que é bem interessante. E um outro exemplo aí foi a Moon Girl, que essa não traduzida para português, foi traduzida em português, alguns episódios, que a gente levou numa oficina, na realidade, uma orientanda minha, Estela Pupo, numa oficina que ela fazia no Centro para Crianças e Adolescentes, lá na Zona Leste de São Paulo. Tudo isso se teve a ver porque, em um determinado momento, as crianças que faziam parte da instituição não se reconheciam em nenhum personagem, e aí ela foi pesquisar uma diversidade de representação de super-heroínas meninas. Então, uma adolescente negra, que é a história Moon Girl, Devil, Dinosaur, vai sair uma animação, acredito, no Disney Plus. E é a história dessa garota, que é super inteligente, é uma jovem cientista, e ela pega os artefatos do Homem de Ferro e vai viver algumas aventuras aí com esse dinossauro aí, vermelho. E pensando assim recentemente, o que eu tenho lido, né, de coisa interessante. Então, eu acho que a Odisseia de Aquim, Duas Vidas, Não Era Você Que Esperava, é Suzette, as obras do Fabien Tumé, algo que tem convido bastante. Fui apresentar, a Paty me apresentou, né, essas obras. Eu tive a sorte de pegar a Odisseia de Aquim, consegui ler quando tinha saído a Odisseia de Aquim, todos os 3 volumes, então tive essa sorte, né. Eu tenho lido também o Umbrella Academy, né, eu assisti a série do Netflix, eu acho que é uma série bem interessante, e a Umbrella Academy, ela é roteirizada pelo Gerard Way, que é o cara daquela banda, eu esqueci o nome, alguma coisa, putz, eu tô pensando em
My Bloody Valentine, mas não é outra banda, eu esqueci, My Chemical Romance. O My estava certo. Foi desenhada pelo Gabriel Bá, que junto com o Fábio Moon escreveu Day Tripper, né, e a adaptação lá do Milton Atum, lá dos Dois Irmãos. E é bem interessante a imagem e tal. Ao contrário do que acontece muitas vezes nas adaptações em série e em cinema, a HQ ela é mais superficial do que o filme, a série, no caso. A série acaba aprofundando mais. Mas é bem interessante também, e o desenho, a arte é muito bonita, é um estilo que me agrada bastante, que é o estilo do Gabriel Bá. E outra série que eu li recentemente, essas eu estou com todas na mão, foi esse Nem Todo Robô. Esse Nem Todo Robô é uma história que foi escrita pelo Mark Russell e foi desenhada pelo Mike Deodato, que ganhou o prêmio Eisner este ano, tá? Eu acho a capa bem feia, eu achei a capa bem horrorosa, que não é do Mike Deodato, mas a arte, o desenho, sim, ela é bem, bem legal. E a história é bem bacana, que é um mundo onde você tem maior parte de... Aí a gente está entrando na seara da ficção científica, né? Que é o robô, você tem acontecendo uma tragédia no mundo, né? E aí os humanos, eles não exercem quase mais nenhuma atividade. Quem faz tudo são os robôs, assim. E aí, esse título, Nem Todo Robô, o próprio autor, o Mark Russell, esse discurso um pouco demagogo que surgiu quando fala da questão, especialmente do patriarcado, da sociedade machista, né? Que sempre tem aquele discurso, nem todo homem é assim, nem todo homem é não sei o que lá, né? Ele falou muito quando surgiu o movimento Me Too, nem todo produtor de Hollywood é o Harvey Weinstein de fazer aquelas coisas horrorosas. Mas é muito mais amplo que isso, entendeu? Esse papo de nem todo homem é machista, isso é muito superficial, esse tipo de discurso. Então, é justamente para ironizar isso, né? Então, nem todo robô é assim. Então, eu trouxe essas experiências aqui para vocês, mais um relato aí. Eu tava afim, eu falei para a Paty que é bem feia, viu? Eu queria falar um pouquinho de como foi a minha experiência assim, como super-heróis, que é uma coisa que eu gosto bastante aí, e está em voga, e acho que é legal também a gente trazer esse tipo de diálogo aí para o Clubom. Acho que é isso que eu tinha para apresentar, então vou parar aqui. Então aproveito aqui para agradecer o convite que a professora Juliana fez, né, a mediação da Maria, da Ashley, a apresentação da Eunice, a interpretação de Libras da Ellen, da Edman. Então, encerro por aqui minha fala. Muito obrigado, pessoal, por me ouvir. Muito obrigada, professora Emerson e professora Patrícia, pelas suas palavras. E agora nós vamos abrir a discussões para as perguntas. A Maria vai começar fazendo as perguntas, logo após eu vou fazer as minhas, mas fiquem à vontade para deixar seus comentários no chat. Queria também agradecer, né, o professor Emerson e a professora Patrícia. Foi uma conversa incrível, muitas sugestões maravilhosas de HQ, já quero ler todas. E, bom, eu queria avisar, né, o pessoal, né, que está assistindo a webconferência que o nosso tempo está curto, infelizmente, então quem tiver perguntas ou comentários pode ir mandando no chat, escrevendo sua pergunta ou sinalizando com ponto de exclamação, né, caso queira abrir o microfone ou a câmera para perguntar. E, bem, começando, eu queria perguntar assim, que nem o Emerson já falou, né, que realizou alguns trabalhos com a Banca da Ciência, né, fazendo essa relação de HQs e ciência, foi muito legal. E, bom, o Emerson também meio que apresentou mais sobre esse universo de histórias em quadrinhos para a Patrícia e tudo. Eu queria perguntar para vocês dois se vocês já conseguiram apresentar, né, sobre histórias em quadrinhos e fazer alguém leitor de histórias em quadrinhos, alguém que pensava que isso era um tipo de leitura, um gênero literário inferior. Vocês já conseguiram, ou já lidaram com um caso assim?
Não sei se deu para entender direito. Eu entendi. E assim, das minhas experiências. Bom, primeiro, eu sou professor de física, então, quando eu levo esse tipo de coisa, né, ou eu discuto, ou falo por mero interesse, acaba sendo. Acaba sendo até sendo mais próximo, né, dos alunos. Eu acho que por conta de toda essa formação minha, de ter acompanhado as histórias nos seus diferentes gêneros, assim, né, e sempre associando a nona arte e tal, né, eu sempre associei as histórias em quadrinhos a importância tão grande como qualquer outro gênero literário, né, como romance. Falei aqui do Alan Moore, aqui comparei ao Proust, ao James Joyce, esse tipo de coisa. Né? E quem me conhece em aula, se o pessoal fala, isso aí vai levar uma chapeleta virtual, né, na cara. Eu vou chamar a atenção da pessoa, né? Não vou agredir, mas eu vou falar, né? Tipo, você não sabe de nada, você tá falando, vai ler primeiro antes de falar qualquer coisa. Mas brincadeira essa parte, eu não tive esse tipo de experiência aí nas atividades em que nos diálogos e nas minhas experiências, assim. Eu também não, eu acho que esse discurso é de gente conservadora, né? Ou mesmo que não conhece a linguagem, né? Porque eu, pessoalmente, eu gosto muito de literatura também, né? Outro tipo de literatura, romance. Às vezes leio coisas que são consideradas clássicos, ou mais difícil, ou mais estético. E eu não vejo isso como maior do que uma graphic novel bem feita, né? E tenho ouvido muito em grupos de professores, num grupo que eu participo na Unicamp, o pessoal recomendando. Principalmente, assim, que eu nem acho que é o mais legal na graphic novel, né? Mas eu vejo muito pessoal recomendar a adaptação de obra na linguagem da graphic novel. Então, tenho visto mais isso. Que bom que vocês não passaram, né, por uma situação assim, porque tem muitos comentários, né, pessoas que não consideram histórias em quadrinhos, tipo, leituras de verdade, tipo, livros de verdade, e é uma coisa meio chata, né, que a gente vê no nosso clube de leitura que não é bem assim. Tem muitas pessoas lendo, muitas pessoas conhecendo, inclusive, que nem você falou, né, adaptações de clássicos que estão nas histórias em quadrinhos e se interessando até mesmo em ler as versões originais, e eu acho que é isso, né? As histórias em quadrinhos estão aí como meio de inserir a leitura na vida das pessoas também e incentivar. Ashley, se quiser fazer sua pergunta. A minha pergunta, os dois podem se sentir à vontade para responder. Eu queria perguntar se vocês acham que as graphic novels que falam sobre questões sociais nos trazem uma ideia mais humanizada desses problemas, dessas questões, na junção da forma e do conteúdo. Por causa que é uma quebra de padrões eles abordarem esses temas e muitas vezes se torna mais acessível a nós, em forma de conhecimento e entendimento. Então, vocês acham que passa uma fala, uma ideia mais humanizada? Eu acho que passa, e ainda o que me interessa, né? Que é a ideia da forma mesmo. Que eu acho que muitos autores têm conseguido, que é justamente trabalhar uma mensagem, trabalhar uma ideia que poderia acabar sendo mais didática, ou então um apelo muito ao conteúdo, mas eu tenho visto muito sucesso nessa relação forma e conteúdo, no sentido de trazer a forma para frente, né? Deixar lacunas, aqueles momentos em que a gente preenche a ideia, então as grandes obras de arte fazem isso, né? Elas deixam espaços para a gente preencher. Então eu tenho visto, sim, uma boa relação forma e conteúdo, mesmo que seja para passar uma mensagem, que tenha um intuito específico, né? Eu acho isso. No meu caso, até quando a gente vai pensar na questão da humanização, isso aparece muito em histórias em quadrinhos e até de super-heróis, porque a gente pensa com seres que são super, que estão livres de determinados problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Foi isso, por exemplo, que aproximou muito do Kevin Smith aí, né? Principalmente nessa história do Demolidor aí, né? Que é um personagem bastante trágico que passa uns problemas financeiros, problemas
problemas de relacionamento, problemas familiares e por aí vai, né? E histórias simples, histórias de vida em que as pessoas estão enfrentando essas coisas. Tanto que a Crise de Identidade, que é uma das obras em história e quadrinho que eu mais que eu acho mais linda, assim, é uma personagem que é assassinada, mas e aí o que está por trás disso, a vivência, né, como a humanidade trata disso, isso eu acho bacana e fascinante. A minha última pergunta é sobre a rota de quadrinhos que você fez, que vocês fizeram. Eu achei muito incrível essa imersão da cidade, um contexto social dá valor a isso e ter esses espaços pela cidade. Então, eu queria perguntar, como experiência pessoal de vocês, qual a importância dessa imersão, de estar vivendo e ver aquilo real, de certa forma. Qual a importância dessa imersão? Bom, para mim, com certeza, a ideia da arte pública, né? Eu acho que a gente, para não ficar aquele papo assim, né, de os europeus valorizam arte, educação e a gente não, para não cair, né, nesse papo, acho que a gente vai pensar que, por exemplo, em São Paulo, a gente tem lugares, sim, que a gente vê arte pública, que a gente vê grafites, vários lugares em São Paulo, né, que a gente vê grafite, seja projeção em obras e tudo mais. Então, acho que os grandes centros estão abertos a isso, estão pensando nisso, né? Mas acho que é uma experiência muito particular, porque, primeiro que, assim, os belgas são a história dos quadrinhos, aí você está lá na Bélgica. E aí você vai no museu, vê todo aquele universo, e pelo caminho, a cada rua, você vai passando pela rota, então muito, você fica no universo mesmo, assim, das HQs, né? Ao mesmo tempo que eu acho que contribui muito para essa ideia de arte pública, do acesso, né, da democratização da arte. Foi uma experiência que você vê, né, se materializando as histórias em quadrinhos nas ruas, vendo a cada. Foi uma jornada bem interessante, assim. Se eu não me engano, acho que foi numa véspera de Natal, alguma coisa assim. A gente ficou andando na cidade, ficou o dia inteiro andando, e foi uma experiência incrível, a imersão dentro do museu e conhecer, né? E o principal, assim, grande parte daquelas, tirando Asterix e Tintin que tinha lá, eu pessoalmente não conheci ninguém, fui conhecer vários, né? Personagens e coisas. E a Bélgica tem essa tradição, né? Os Smurfs também são de lá, além do Tintin, do Asterix, tudo. Mas são experiências e que também tem em outros lugares, mas essa imersão nos quadrinhos foi fascinante. A Ashley tá sem áudio. Isso. Muito obrigada pela sua resposta, era só essas minhas perguntas. Eu queria agradecer novamente a Patrícia e o Emerson por terem aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, nessa segunda webconferência. Foi uma conversa maravilhosa, então muito obrigada por compartilharem com a gente, né, o conhecimento e a história, né, de vocês com as histórias em quadrinhos, né, de vocês como colecionadores, como leitores. Infelizmente, nosso tempo é curto, já está acabando, nós vamos ter que encerrar por agora, e, bom, muito obrigada, e eu gostaria de passar a palavra para a professora Eunice. Obrigada, Maré. Uau, só tenho a dizer isso, professores, que delícia de papo essa noite, hein? Fiquei encantada mesmo, assim, com tudo isso que vocês compartilharam, né? Só tenho a agradecer e dá uma vontade de ver esse acervo de vocês e pegar e mexer em tudo, porque assim, eu imagino que deve ser muita coisa que vocês têm aí bacana, né? E a gente não tem dimensão antes, né, de ver vocês falarem de todo esse mundo, né, a dimensão do mundo das HQs, né? Eu não conheço tanto e fiquei maravilhada, tá? Agradeço mesmo a fala de vocês, a troca de experiências aí, acho que todo mundo adorou, tá bom? Pessoal, então a gente vai ter que encerrar, né? Agradeço a presença de todos.
Professor Emerson, obrigada. Professora Patrícia, obrigada. Professora Juliana, por todo o incentivo, tá bom? Aí para a galerinha, né? Por essa imensidão aí de leitura que eles estão adentrando, acho que você tem grande participação nisso, tá? E eu agradeço muito, muito mesmo. Ellen, muito obrigada, Edma, que já saiu, e as meninas Ashley, Maria, obrigada, tá, pela mediação aí de vocês. É Maré ou é Maria? É Maria, o apelido que Maria. é Maria, mas pode me chamar dos Maria. dois jeitos. Tá bom, é que eu falei, será que eu li errado? Eu fiquei tentando me justificar aqui, tá? Obrigada, viu, meninas? E obrigada, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada, obrigado. pessoal. Fiquem bem. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Quero saber a pergunta. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Renan, faz a pergunta, então, a Paty está aqui. Eu também Agora já é o acho, momento gente. global. Eu achei que ia cair a videoconferência. É para eu falei, poder "Fica quieto." ter as condições de trabalho da Ellen. Então, minha amiga, Sim. por gentileza, agora já vai por conta disso. Mas Agora eu nós abro. podemos, mas já está todo mundo liberado. Eunice, obrigada. Eu que agradeço. Tá? Agradeço imensamente. Obrigada, amiga. Ó, pessoal, vocês estão me ouvindo? Ela continua trabalhando, então Ah, tá. Aí eu- Não, então, a minha pergunta era muito simples, na verdade, assim, porque eu adorei ouvir vocês falando, né, e a gente não tem, às vezes, esse imaginário, a gente trabalha juntos, né, e eu vi você e o Emerson falando tantas coisas que, assim, que eu assisto também, que eu leio, né, a questão do Demolidor que o Emerson falou, foi a mesma trajetória que eu fiz, do Kevin Smith, assim, meus amigos não conhecem Kevin Smith, eu adoro Kevin Smith também, entendeu? Então, mas aí eu fiquei pensando numa coisa que até tem a ver com a pergunta que a Ashley fez, que durante muito tempo eu fui meio que cobrado, assim, quando eu falava de histórias em quadrinhos, de que as pessoas achassem que eu só fosse ler histórias em quadrinhos relacionadas à história, né? E se eu dissesse que não, né, que eu não lia só nesse aspecto, ela caía no campo do, então é só lazer, entendeu? Então, histórias em quadrinhos, de fato, é só uma diversão, né? E a minha pergunta é assim, acho que para a Patrícia isso é mais óbvio, porque, como ela falou, né, na área dela, está diretamente trabalhando a questão da forma e do conteúdo, né? E eu acho que o Emerson talvez se sinta até mais cobrado nisso, né? Na perspectiva do tipo, Emerson, você vai ler um quadrinho, você vai pesquisar um quadrinho, mas tem a ver com a sua área? Tipo, você vai conseguir trabalhar isso aí, entendeu? Essa cobrança que às vezes é feita, e se ela não é correspondida, é só lazer, diversão, tipo, ridícula, entendeu? Então, como é que vocês veem isso, assim? Dá para fazer um meio de campo que a gente consiga trazer as histórias em quadrinhos para um campo de trabalho, mas também um campo de diversão? Porque eu acho que a arte é isso, né? A arte às vezes é dramática e cruel, e é importante que ela seja, mas às vezes também ela é só um afago bobo que a gente quer, né? E como trazer isso para dentro da escola e para dentro do espaço, assim, que é um pouco acadêmico também, né? É isso, eu adorei a fala de vocês, gente, foi muito bacana. Um abraço para vocês aí. Valeu, Renan. Eu vou falar primeiro que o meu, acho que tem um pouco a ver, porque as minhas pesquisas de mestrado e doutorado, elas tinham relação com você incorporar outras linguagens no ensino de ciências. E no caso especialmente do meu doutorado, eu usei canções de rock, né? Eu fazia parte de um grupo de pesquisas que tinha todas essas relações, então a relação entre ciência e histórias em quadrinhos, ciência e literatura, ciência e cinema, ciência e música. E uma das referências que eu usava era o Georges Nider, que é um pedagogo francês, que fala da questão da satisfação cultural. Quando leva esse tipo de material, esse produto cultural para a escola, você se aproxima dos estudantes, podendo debater questões mais profundas com eles, com essas coisas cotidianas deles, né? Com essas coisas que ele chama de cultura primeira.
E aí, é claro que é uma visão assim de também não ficar preocupando, o que está errado de ciência naquilo. É de que aquilo, por menos que seja, dá para você abordar e refletir no caso do ensino, né? Mas é claro que nem sempre quando eu vou ler e tal, eu estou preocupado muito com essa questão de ensino. Eu acabei até fazendo uma disciplina na pedagogia, que é dessa Educação em Ciência e Cultura de Mídias, que é nesse diálogo. Como o Renan já falou, né, na relação com a arte e tal, eu acho assim que a gente precisa muito das coisas que não são importantes, vamos pôr bem aqui entre aspas, né? Que o nosso mundo ele valoriza determinadas coisas e áreas do conhecimento como sendo importantes e outras não, né? Se a gente pensar na própria literatura, né? A Maria fez uma pergunta sobre isso, né? Que é assim, o que é bom dentro da literatura? O que é que vai fazer com que as pessoas sejam bons leitores? Ou aprendam adequadamente a língua culta, né? Então, acho que tem esse conservadorismo, né? E eu acho que a gente precisa, assim, vir com as coisas, entre aspas, bem entre aspas, desimportantes, né? Seja na arte, seja no entretenimento. Então, porque a gente tem... Claro, a gente tem quadrinhos que são para entreter, que não tem uma preocupação estética ou um conteúdo muito elaborado, né? Acho que a gente precisa das duas coisas, das coisas desimportantes do entretenimento e das coisas desimportantes, bem entre aspas, da arte. O que eu acho em relação à educação, à escola, é que ela segue a lógica de resultados e de coisas importantes que a gente vê no mundo. Então, o que é importante? É português, matemática, física, né? Aqui, física é importante, não é? E, ao mesmo tempo, essa ideia de você fazer um projeto, ou mesmo fazer práticas na escola, que tem que ter um resultado final, que tem que atingir alguma coisa. Eu acho um saco quando a gente faz projeto e a gente tem que dizer assim, o que vai melhorar na vida da pessoa, na formação dela, né? E a gente não pode dizer simplesmente, vai ser bom para a vida dela, vai ser bom para a formação pessoal dela. Vai desenvolver tais aspectos da norma culta. Então, uma coisa que realmente reproduz essa lógica de produto final, de ter um resultado, de ter sucesso, e que isso é que não é importante, né? De inverter a lógica, né? Eu acho isso, Renan. Perfeito. Eu ia falar, Renan, agora você tem que fazer o encerramento, então, né, como professor organizador do clube, faça então. Eu só sou da logística hoje. Obrigada, colega. Gente, eu tô muito feliz, eu, assim, gostei demais mesmo, adorei as respostas, eu também acredito nisso. Eu acho que a ideia que a gente tem de finalidade das coisas, né, é a ideia que a gente tem do mundo produtivo o tempo inteiro, né, mas a ideia de produtividade é uma ideia que nos disseram que é produtividade, né, produtividade, de fato, ela também tem que ser uma parte individual do que nós estamos produzindo para nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que queremos trocar com o mundo, né, e se a gente lê sei lá, o Capitão Cueca, e a gente vem aqui para o clube de leitura para ouvir todas essas histórias e ser capaz de trocar com pessoas que a gente às vezes não fala cotidianamente ou que a gente não tem essa interação toda, isso já é uma parte produtiva do mundo que a gente não vai encontrar no mundo do trabalho, né? Ou que a gente não vai encontrar no mundo das relações mais rápidas e fugazes, né, o tempo todo. Então, assim, é isso, gente. Eu estou bem feliz mesmo de ouvi-los, né? E queria agradecer mesmo a fala de vocês, agradecer a Juliana, que fez, né, toda essa correria aí para organizar esse evento, que é trabalhoso demais. A Maré, a Ashley, né? Que fizeram as perguntas aí tão produtivas, né? Produtivas agora, né? Com esse conceito talvez um pouco mais ressignificado, né? E a Eunice, a Edma e a Ellen, né, que também estiveram aí o tempo todo com a gente, fazendo isso ser mais produtivo ainda e acessível para todo mundo.
Então, gente, é muito bom ter todos aqui, né? A gente pode encerrar agora mesmo. Juliane, fala aí por último e feche de fato esse evento nosso, né? Então Boa tá. noite, gente. Um abraço para Esse é meu vocês. papel, mas Emerson, Patrícia, obrigada a todos. Ellen, por Deus. Quem for para Paris tem que trazer os chocolates primeiro, para essa mulher primeiro. Quem vai primeiro para Paris? Falou. Beijos, abraços. Beijo! Tchau, tchau. Valeu, Tchau, valeu. gente. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até. Tchau. Tchau, tchau, gente. Pessoal, muito obrigada, todo mundo. Eu tô aqui, eu tô no celular, naquele computador e nesse. Beijos, beijos. Deixa eu encerrar aqui.